Olá a todos, meu nome é Fernando Canhada, sou professor de Direito Administrativo nos cursos de pós-graduação da PUC São Paulo, onde sou mestre e doutor em Direito Administrativo, e fui convidado a falar aos senhores acerca de um tema de minha especial predileção, que é a Lei de Acesso à Informação, vinculada, claro, a questões de improbidade administrativa. Este é o tema do meu doutoramento e me debrucei sobre ele, portanto, no mínimo por 4 anos. E é um tema apaixonante. A Lei de Acesso à Informação, a Lei Federal 2527 de 2011, é sem dúvida nenhuma uma das legislações mais avançadas em todo o mundo acerca do acesso à informação pública e também uma das principais leis protetivas de direitos fundamentais no Brasil. Muito bem escrita, um cuidado técnico excepcional, uma série de garantias protetivas do direito fundamental de que trata e também com mecanismos muito eficazes que realmente propiciam uma eficácia jurídica, uma eficácia social e uma grande aplicabilidade, portanto, das suas previsões. E estamos falando, é claro, de transparência administrativa. A transparência administrativa é um princípio que tem duplo objetivo, duplo alcance. O controle social, o fomento ao controle social sobre a administração pública. Então, isso é óbvio, quanto mais acesso, quanto mais luz se joga sobre o aparelho estatal, maior o controle exercido pelos cidadãos, pela sociedade sobre o Estado, mas também diretamente visa, sobretudo, proteger o acesso à informação pública pelos cidadãos em geral. Então, esse duplo âmbito de proteção é o objetivo principal deste princípio da transparência administrativa. E quando digo princípio, digo no sentido, na acepção neoconstitucionalista do termo. Princípio como mandamento de otimização que visa proteger um direito fundamental cuja aplicabilidade será verificada sempre diante do caso concreto na maior medida possível. Então, na conotação de Robert Alexy. E também sou adepto da teoria ampla dos direitos fundamentais, o que significa dizer que quando estamos tratando de um direito fundamental, como o do acesso à informação, devemos considerá-lo a priori como um direito amplíssimo, o mais amplo possível, que deve ser aplicado de uma forma absoluta. Sabemos também, é claro, que esta aplicação absoluta não se dá no caso concreto, ela se dá em tese diante do caso concreto. O aplicador da lei é que vai ponderando peculiaridades, ponderando outros princípios, outras regras que podem, inclusive, ser conflitantes, vai definir sobre a restrição deste direito ou até mesmo sobre a sua não aplicação diante de um caso concreto. Mas estamos falando, a priori, de um direito fundamental, portanto, de aplicabilidade absoluta, que tem o seu assento constitucional no inciso 33 da Constituição, do artigo 5º do texto constitucional, segundo o qual todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, a Lei 12.527 de 2011, que eu chamarei de LAI a partir de agora, sob pena de responsabilidade. Vejam, está previsto no próprio texto constitucional a responsabilidade pelo não fornecimento do acesso à informação, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, o próprio texto constitucional já nos dá também uma indicação de que tipos de ponderações o aplicador da norma deve se valer. São de duas sortes. Podemos dividir aqui estas restrições à lei em relação aos interesses públicos e uma outra família de restrições relativas aos interesses privados. Então, de um lado, não vou ficar mencionando aqui todos os casos previstos em lei, nem os que eu encontrei na minha pesquisa, mas podemos mencionar exemplificativamente questões, de um lado, de soberania do Estado, questões diplomáticas, questões de
de fiscalização, de investigação criminal, enfim, há uma série de restrições que visam a tutela de interesses públicos e, de outro lado, uma série de restrições vinculadas à proteção de interesses privados, como, por exemplo, privacidade, sigilo profissional, segredo comercial, enfim, há um outro tanto de restrições do outro lado também. Então, no seu dia a dia, o agente público responsável pela guarda e pela análise dessas informações deve sempre fazer estas ponderações de acordo com os critérios objetivos fornecidos pela legislação. E ele deve fazê-lo considerando especialmente dois aspectos da informação, da transparência administrativa, que são a transparência verificada em seu aspecto formal e também no seu aspecto material. O que significa dizer que o direito fundamental de acesso à informação, ele resguarda tanto o acesso do cidadão a esta informação, então este acesso ele deve ser rápido, esse acesso ele deve ser fácil, ele deve ser o menos oneroso possível, se dar da forma mais simples possível. Então, quando eu entro num sítio, num portal de um órgão público e entro no portal de acesso à informação, eu devo ter lá poucos filtros e índices fáceis, compreensíveis, para que eu possa rapidamente encontrar a informação que eu busco. Por outro lado, esta informação também deve ser materialmente clara, objetiva, didática, completa. Então, este é o sentido material da transparência. Eu devo poder acessar uma informação que me seja compreensível, que me seja completa. Então, se eu estou verificando, por exemplo, um orçamento de um órgão público, não adianta de nada eu ter lá acesso ao balanço desse órgão ou do livro-razão desse órgão. Eu que, por exemplo, posso ser leigo em finanças, não vou compreender. Eu quero aquela informação mastigada, aquela informação organizada de uma forma compreensível para um leigo. Eu estou lidando com os jurisdicionados em geral. É eles que são protegidos, é eles que têm o seu acesso à informação, são eles, perdão, que têm esse acesso à informação tutelado pela lei. Então, essa informação deve ter seu acesso facilitado, rápido, transparência formal. E a informação deve ser materialmente perfeita, clara, concisa, objetiva, transparência em seu sentido material. Pois bem, e nesse ponto vale mencionar que a transparência é muito mais, portanto, do que a publicidade. A publicidade não diz respeito a esta clareza, a essa objetividade, a essa perfeição da informação que é vinculada. A publicidade garante simplesmente o acesso, então a transparência formal e não a material. Também a publicidade não diz respeito à modalidade passiva de acesso à informação. O que é a modalidade passiva? Todas as informações que estão em poder do órgão público e nós, cidadãos, vamos lá e temos direito a acessá-la. A maioria das informações não são divulgadas ativamente em sítios da internet. A grande maioria demanda a solicitação do cidadão. Esta é a transparência em sua modalidade passiva, sob demanda do cidadão. A publicidade não diz respeito a este tipo de acesso, diz respeito apenas àquilo que deve ser divulgado espontaneamente pela administração pública. Então, percebam, publicidade é muito menos. Publicidade é a transparência no seu aspecto formal e apenas nessa modalidade ativa. O âmbito aqui da lei é muito maior do que isso. Garante o aspecto material e garante também este acesso em sua modalidade passiva. Então, é sob esta ótica que os agentes públicos devem tratar a informação pública sob sua guarda. Não vou entrar aqui em questões de procedimento, mesmo porque cada ente político tem o seu, cada órgão público pode estabelecer o seu próprio procedimento de acesso. A lei traz algumas diretrizes, traz, obviamente, garantido o contraditório, a ampla defesa. Na lei federal existem 5 instâncias de recursos para casos de
supostas violações ao acesso à informação. Então é um procedimento bastante complexo, não nos compete entrar neste momento. O que importa dizer ainda em termos gerais é que hoje as informações têm o seu sigilo classificado em 3 tipos. Então nós falamos das informações reservadas, que são aquelas que devem ficar em sigilo por até 5 anos, as informações secretas, que têm o seu sigilo garantido por até 15 anos, e as informações ultra secretas, que devem ser mantidas em sigilo por 25 anos, prorrogáveis por mais 25. Então, até 50 anos para as informações ultra secretas. É o próprio órgão que faz essa classificação. Essa classificação, claro, pode ser revista por outros órgãos que forem designados para tanto pela lei, mas dentro destes critérios: reservadas, secretas e ultra secretas. Pois bem, vamos partir agora diretamente para o nosso ponto, que é a responsabilidade dos agentes pela violação ao acesso à informação. Estamos falando aqui especificamente do artigo 32 da lei, que tipifica como ilícitas 7 diferentes condutas. E, a meu ver, está aqui no artigo 32 o grande mecanismo de eficácia da lei de acesso à informação. Sem este mecanismo, sem estas previsões, de nada valeria termos uma lei ampla, protetiva, que não trouxesse consequências práticas para os agentes que a violam, especialmente a indicação para a lei de improbidade. Sem dúvida nenhuma, é aqui que está o pulo do gato desta legislação, que a torna temerosa no sentido de uma eficácia social maior. É por esta previsão que os agentes públicos devem temer não aplicá-la, violá-la. Então vamos lá, são, como eu disse, 7 condutas ilícitas a ensejar responsabilização dos agentes públicos em geral, tanto os militares quanto os civis. Recusa ao fornecimento de informação, obviamente, o seu retardo deliberado ou ainda o fornecimento de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Vejam como os termos são amplos, são fluidos e deve ser assim mesmo, para alcançar o maior número de condutas fáticas possíveis, o maior número de eventos que podem ser praticados no mundo fenomênico possíveis. A utilização indevida, a subtração, destruição, inutilização, desfiguração, alteração, ocultação total ou parcial da informação que se encontre sob sua guarda. E aqui esse inciso dá margem para inúmeras condutas, né? Então, desde que a lei entrou em vigor, nós temos, eu como advogado recebo no escritório alguns casos e questionamentos e às vezes até denúncias de práticas que se encaixam aqui no inciso 2, sobretudo no caso da utilização indevida, né? Então, os agentes públicos que devem, sob pena de responsabilidade, guardarem a informação, tratarem essa informação, devem fazê-lo sempre tendo em vista o interesse público. Não podem fazê-lo de acordo com outro tipo de interesse e nem fornecer a quem não é de direito e nem fazer disso um elemento de desvio de poder, obviamente que não. Então, esse é o espírito da lei, aumentar ao máximo a proteção, tipificando as condutas de diversas formas, da maneira mais ampla possível. Também são condutas típicas a análise de solicitações de acesso maculadas de dolo ou má-fé. Então, a própria análise da solicitação que é feita, maculada de dolo ou má-fé. A divulgação, o acesso ou a permissão de ambos indevidamente de informação sigilosa ou pessoal. Então, vejam, né, tanto de um lado é uma conduta típica você negar o acesso quando esse acesso é devido, como também é uma conduta típica você franquear este acesso, permitir esse acesso quando esse acesso era vedado. Dos dois lados, obviamente, o acesso à informação ele tem todas as restrições que nós mencionamos, justamente para a proteção de outros interesses. E a lei também tipifica as condutas que violam estes outros interesses.
A divulgação, o acesso ou a permissão de ambos indevidamente de informação sigilosa ou pessoal, a imposição de sigilo à informação para obtenção de proveito pessoal de terceiros, o que é evidente, né? Ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Então, ocultar a informação que contenha referências a atos ilegais praticados por si ou por outro. Então, vocês podem imaginar que isso deva ser, de fato, muito comum. Não estamos, percebam, fazendo aqui menção a atos objeto de sigilo, por exemplo, numa investigação criminal, numa fiscalização, que, de fato, não podem ser fornecidos. Estamos fazendo menção a informações que são públicas, deveriam ser abertas e não são por interesse próprio ou de outrem, e assim o agente comete uma conduta típica. A ocultação da revisão de autoridade superior com relação à informação sigilosa para benefício próprio ou de terceiros, ou ainda para prejuízo de terceiros. Então, a ocultação da revisão dessa autoridade também não pode ser feita, obviamente, e a destruição ou subtração de documentos concernentes a violações de direitos humanos por agentes públicos. Aqui uma preocupação específica do legislador com relação à violação aos direitos humanos. Pois bem, verificada qualquer destas condutas ilícitas, instaura-se o competente processo administrativo e é aberta a oportunidade para apresentação de defesa. No âmbito federal, essa defesa é de 10 dias, sempre atentando-se, obviamente, ao contraditório e à ampla defesa. E, encerrado esse processo administrativo, que é, portanto, um processo específico, não é um processo, não segue as regras gerais de processo administrativo disciplinar, está lá previsto, deve estar previsto na lei e nas legislações locais também. Caso sejam confirmados esses fatos, então nós consideramos como transgressões militares, no caso de agentes militares, que podem ser médias ou graves, então no mínimo média, de acordo com os regulamentos das Forças Armadas, ou infrações administrativas nos termos da Lei 8.112, no âmbito federal, imputando-se no mínimo a pena de suspensão. É a pena mínima para o cometimento de quaisquer destas condutas. E o mais importante, há também a previsão de responsabilização dos agentes por improbidade. Então, estamos falando aqui do artigo 32, parágrafo 2º, pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis 1079, militar, 8.429 de 92, agentes públicos em geral. Senhores, vejam, leiam este dispositivo, este termo poderá, eu não vejo como lê-lo de outra forma, senão no sentido de dever. Deverá, uma vez realizadas condutas que são violadoras de expressa previsão legal, estas condutas ensejam, sim, as combinações da lei de improbidade administrativa. Não há dúvida sobre isso. Não se pode aqui ler esse poderá no sentido discricionário do termo, como se o órgão julgador administrativo tivesse o poder de dizer, não, isso é improbidade, isso não é. Não. Foi concluído pela violação de uma previsão legal, expressa, qualquer uma dessas condutas aqui do 32 foram de fato praticadas, considera-se ocorrido uma conduta típica de improbidade, com todas as combinações previstas na Lei 8.429 de 92. Então, eu acho que o mais importante que eu tenho para dizer aos senhores em relação a este tema específico da improbidade é que a improbidade, a meu ver, é, sem dúvida, a maior ameaça que o agente público tem prevista em lei, e é a esta ameaça, a esta sanção administrativa que ele teme, de fato, para que assim se coíba a prática de violações ao direito de acesso à informação. E leiam esse dispositivo no sentido de dever. Não há dúvida de que, praticadas essas condutas, aplica-se automaticamente a lei de improbidade por violação à expressa e literal disposição em lei. Qualquer uma dessas condutas, portanto, reflete na improbidade. E nós menciono, por fim,
coisas interessantes e vejam o nível de preocupação do legislador com a prática de violações por parte dos agentes. Eles introduziram na própria Lei 8.112 de 90 duas alterações muito relevantes. Primeiro delas, o dever do agente público de levar a uma outra autoridade que não aquela a que ele legalmente se subordina, caso a informação que ele esteja tratando envolva esta autoridade. Então, é o inciso 6º do artigo 116, tá? E também criou o artigo 126A, no sentido de que nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes de improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Então, esta previsão aqui do 126A é excepcional, a meu ver. O novo 126A da Lei 8.112. Então, quando eu, agente público, estou lidando com uma informação que está sob minha guarda e verifico que aquela informação pode configurar a prática de crime de improbidade por o meu superior ou por uma outra autoridade qualquer, eu não posso ser de nenhuma forma responsabilizado por levar essa informação a quem de direito para apuração. Qualquer agente tem esta obrigação e ele está protegido por lei a não sofrer qualquer tipo de represália, a não sofrer qualquer consequência administrativa, civil ou penal, pela prática de abertura dessa informação a quem de direito. Então, assim, estimula-se a denúncia de atos ilícitos, de atos de improbidade, coíbe-se a prevaricação. O objetivo aqui é promover a transparência administrativa no seu sentido mais amplo possível. Então, mais uma vez, essa lei está realmente de parabéns por todo esse mérito, por todo esse cuidado que ela teve e usou da improbidade como um mecanismo de sanção necessário e de grande eficácia social, que nós sabemos que é, como elemento de proteção à transparência e ao acesso à informação pública. Era isso que tinha para tratar com os senhores. Muito obrigado pela atenção de todos.